Fala pessoas, dia 16/4, terça-feira. E claro, a gente vai falar de novo de Elon Musk e Moraes, porque é o que a gente viu ontem, né, no vídeo de ontem, se você nasceu, assista, é importante, que todo mundo tomou coragem, tá? As coisas vêm se complicando demais para Moraes e até mesmo o STF, que teve que falar para Moraes, né, dar aquela segurada, que vai ficar tudo ok. E enfim, o Elon Musk chamou Moraes, indiretamente, digamos, de corrupto. Porque as leis dos Estados Unidos impedem o ex de participar em corrupção que viole as leis de outros países, que é o que Alexandre está exigindo que façamos. Ou seja, corrupção de certa forma. Ex informa que a STF enviou ao Congresso dos Estados Unidos decisões de Moraes sobre moderação de conteúdo. Plataforma diz que o Comitê da Câmara a intimou a enviar todas as decisões do ministro e do TSE recebidas pela empresa. Então o que acontece? Enquanto o Elon Musk estava falando que isso era ilegal, os Estados Unidos viu, peraí, se é ilegal, o que você está fazendo, Elon Musk? Você tem que agir certamente. Se você estiver apoiando algo ilegal em outro país, os Estados Unidos vai começar a ficar de olho e vai ter que intervir. E por isso, Elon Musk falou que as coisas se apimentariam, e agora está muito mais claro. Tá? Depois de responder ao Congresso dos Estados Unidos, Musk diz que Moraes exige corrupção da empresa. Corrupto, está dizendo? Então, defesa do ex no Brasil diz ao STF que rede vai continuar a cumprir ordens judiciais. Manifestação ocorre dias após o bilionário Elon Musk, dono da rede social, ter atacado Moraes e dito que não cumpriria ordem de bloqueio de contas emitido pelo magistrado. Porém, tem que ver o que a defesa do ex está falando, cumprir ordens judiciais. Mas Elon Musk falou que as considera ilegais. Vai continuar cumprindo ou não? Vai cumprir o que o Moraes fala ou o que a Constituição fala? São coisas diferentes, hein? Então o que eu digo? Por enquanto, o portão está fechado. Estão latindo um para o outro. Ainda as contas das pessoas que estavam bloqueadas por região aqui no Brasil ainda continuam bloqueadas. Você apenas as vê via VPN. E por enquanto, nada aí está sendo feito como Moraes tirando o ex do ar ou o Musk aí voltando às contas. Por enquanto, vamos apenas observar. Enquanto isso, oposição ganha seguidores após a interação com o Musk, até gente ali que eu não gosto, né, mas faz parte aí do processo. Aí o Nicolas foi o que mais ganhou e o pessoal da esquerda ficou muito chateadinho, falou, peraí, isso são bots, Elon Musk está manipulando. Só que o pessoal esquece que Elon Musk tem mais de 180 milhões de seguidores. É lógico que a interação que eles conversaram, Elon Musk retweetou, faria eles ganharem muitos seguidores. Lógico, também muitos bots, com certeza. O que tem mais hoje em dia no X é bots. Mas com certeza seguidores de verdade que estão todos antenados assistindo essa novela. Musk e Moraes, artigo na revista The Economist, questiona poder descomunal do STF, The Economist. Né? O texto afirma que o tribunal se tornou o regulador de fato das redes sociais no Brasil. E você sabe quem é The Economist? É aquela revista que em 2009 falou que o Brasil é decolar com a Dilma. Né? Um mês depois que ela foi eleita, fez essa capa aí, né? Os caras puxam saco da esquerda mais vermelha. Claro que depois, em 2013, eles falaram que não estava muito bem, parece que deu ruim, porque é difícil lidar aí contra números e viu que a economia estava uma desgraça. Então, no começo eles são todos vermelhos. Aí começa os negócios meio que ruir, ou os comunistas não querem fazer o que eles querem, a revista começa a atacar. Mas são sinais, são sinais. Corregedor do CNJ afasta Gabriela Hart, além de titular da vara da Lava Jato e outros 2 juízes. E aí que eu falei que as coisas podem ficar um pouco mais amargas e complicadas quando a gente ver aí o pessoal mais próximo da social-democracia, não, vamos dizer assim, que não quero dizer que Gabriela Hart tem um lado, né, mas digamos assim, da questão da Lava Jato com o Moro e Deltan principal, a gente sabe o posicionamento político dos dois. Então, quando a gente vê esse tipo de atitude, é para se preocupar, porque seriam essas pessoas que segurariam um pouco os caras. Lembrando que a Gabriela foi a que disse para o Lula, se começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Deu aquela prensa no Lula, o Lula ficou todo até meio quieto, que achou que conseguiria crescer para cima dela, e ela agora está aí sendo, de certa forma, foi atingida, né? De certa forma. E o Moro silencia sobre afastamento de ex-colegas da Lava Jato. E o Moro
ficando quietinho, porque ele quer salvar a pele dele. Foi falar com o Gilmar Mendes, por enquanto tá tudo ok, o PL tá indo atrás dele, e o que ele tá fazendo? Falando, irritado, Moro cobra Bolsonaro após PL decidir recorrer para caçá-lo. Então, tudo que ele fez, ele vai lá, né, pulou do barco do governo Bolsonaro, fez um ataque tremendo ao Bolsonaro. Eles realmente acreditavam que derrubariam o Bolsonaro ao sair, eles acreditaram na força do Moro para pegar e completamente destruir, e foi um momento muito difícil. Eu lembro que a maioria das pessoas ficaram completamente desesperadas quando o Moro saiu. Ele realmente foi o maior golpe contra o governo Bolsonaro. E hoje o Moro cobra o Bolsonaro porque o PL quis recorrer. Só que o Moro devia pensar nisso antes, né? Antes de pular do barco, saber que no futuro os vermelhos eram muito mais fortes do que eles, tá? Então, os sociais-democratas, MBL, o pessoal como o Moro, o Deltan, que queriam descolar do Bolsonaro e acharam fortes o suficiente, mostrando que não tem capital político, que eles não têm essa força toda, deveriam ter esperado ao lado do Bolsonaro para enfrentar, né, a onda vermelha. A onda vermelha chegou, passou por cima de todo mundo. Hoje o Bolsonaro tem que se submeter ao PL, né? Não tem muito o que fazer. Digamos que o Bolsonaro ele tem que, vamos dizer assim, precisa do partido e acaba tendo que aturar pessoas como o Valdemar. E o Moro acha que dá para fazer alguma coisa. Agora apenas chora. Tá? Porque nos bastidores, Moro também tem feito duras críticas a Bolsonaro por não cumprir a palavra. Aliados do ex-juiz avaliou que a decisão mostra que Bolsonaro não tem poder sobre o próprio partido, atualmente presidido por Valdemar Costa Neto, e não tem mesmo. E é esse o problema. Ele tem capital político, ele tem um pouco de voz, mas olha só em que nível chegamos. Então, o Moro deveria ter feito a lição de casa, deveria ter ficado quietinho, achou que era forte o suficiente para virar um presidente do Brasil, assim como vários outros, né? Witzel, né? Weintraub, todos esses caras acharam que é fácil política, porque olham para o Bolsonaro e sempre acham que o Bolsonaro é um cara que, o que se ele faz eu também consigo, mas não é assim que funciona, tá? Tem todo um processo de anos e anos de construção de nome, etc, entendeu? Enfim, vamos lá. Sobe para 9 o número de áreas ocupadas pelo MST, tá? Então vem crescendo o movimento, porém vai parar, né? Antes queria mostrar aqui, né? Às vezes o pessoal repara nesse desenho, né? Às vezes o pessoal de esquerda ele levanta o punho, né? Como revolucionário, mas aqui, ó, o cara tem um facão gigante, né? A coisa bem ameaçadora, de certa forma, né? Mas enfim, ministro de Lula diz que novas invasões do MST serão encerradas logo. Muita gente fala de contenção de danos, como eu também falo. Por quê? Porque o governo lança a reforma agrária e diz ter atendido o MST por fim de ocupação, ou seja, vai enfrentar um velho problema diferente. Ele fala assim, um velho problema, né? Uma forma nova de enfrentar. O que vai acontecer? Eles perceberam que eles têm o poder aí do Brasil agora, estão muito tranquilos e eles podem agir de forma diferente aí para resolver certos problemas que eles mesmos arranjam, né? Só que a gente tem que lembrar de reforma agrária que o Lula está tentando fazer é muito parecido com isso aqui, né? De 64. O único objetivo é desapropriar o latifúndio improdutivo. Então o MST ele vai pela força e agora o Lula vai tentar de uma forma um pouco mais civilizada, né? Desapropriar. Então, quando a gente vê o Zé Dirceu, o Lula falando, né, de revolução, de ter realmente o poder, é mais ou menos isso, tá? Porque o Lula falou, agora é a gente distribuindo as terras adequadas para as pessoas adequadas que necessitam produzir, né? E eu estou dizendo isso porque depois de você fazer o assentamento, tem uma tarefa que é tão ou mais importante do que dar terra, que é torná-la produtiva. Em 64 que eles falavam, o único objetivo é desapropriar o latifúndio improdutivo, para deixar produtivo, sempre a mesma desculpa para você tirar o poder aí, né, das pessoas e dar para o Estado. A revolução começou, tá? Então os caras já estão preparados. O pessoal da MST talvez fique meio chateado, porque eles gostam da forma um pouco mais direta e rápida da coisa. Mas enfim, a MST invade fazenda em Campinas e comete crime ambiental. A Guarda Municipal desocupou a área durante a ação. Os invasores atearam fogo na mata. Cadê o DiCaprio? Cadê o pessoal? Sumiram, né? Tá, todos eles agora vão fazer cara de paisagem. Não vou falar nada sobre isso aqui, porque a esquerda pode tudo, tá? Inclusive, vamos mais um episódio da Folha aqui, ó. Ricos devem ganhar mais com Lula 3, que não repetirá a expansão da classe C, ou seja, terceiro mandato de Lula, então será mais voltado aos ricos, e os ricos ficarão mais ricos. Aí vamos ter que interpretar essa notícia de uma forma correta, né? Como sempre. Folha de São Paulo está tentando fazer o quê aqui?
está tentando desmoralizar o Lula para o seu eleitoral, aí o eleitorado que seria de esquerda, né? Seria as pessoas de esquerda que esperam o Lula, o cara mais voltado aos pobres. Uma coisa que, sinceramente, nunca foi, né? Mas, enfim, eles tentam fazer esse tipo de menção, só que, ao mesmo tempo, a gente tem que falar sério e falar que nem mesmo os ricos ficaram ricos. Na verdade, os ricos estão saindo do Brasil, né? Com a taxação de super ricos, etc. Não é? Não é isso que funciona? É isso que funciona para o Lula, né? A destruição do Brasil de uma forma muito mais assim rápida. Fazenda estima déficit zero nas contas públicas em 2025. Aí temos o Haddad, né? Super felizinho, falando em déficit zero. E o pessoal dando aquela risada. E o PT tá falando isso desde 2002 e dando risada. É uma coisa complicada mesmo, porque o Brasil tudo piorou. Vamos falar sério? Às vezes eu saio para comer num lugar simples, né? E tudo aumentou de preço. Tudo a qualidade caiu, os lugares que davam algumas facilidades, alguns benefícios, pararam de dar benefício, está todo mundo cortando custos para todos os lados. O Brasil tem ficado bem pior. A gente falou, né, que a situação da economia tinha que tomar cuidado, aí chega o Lula e vai tomar decisões cada vez piores com mais taxação, e aí a arrecadação até diminui ao invés de aumentar, enfim. Mas tudo tem que... O que acontece? O Brasil ele não é feito para crescer, né? Então, os caras não estão nem aí o que estão fazendo. O negócio é enviar dinheiro lá para fora, porque quem manda no Brasil não é brasileiro, tá? 2 empresas recebem autorização para importar energia da Venezuela, olha só, né? Então, o Brasil tá aí. O pessoal fala assim, não, eles estão brigando, Maduro e Lula estão saindo no soco. Em 2023, o presidente Lula editou um decreto para possibilitar a importação de energia elétrica. Ou seja, os caras sempre foram amigos, vão continuar amigos, né? Para que energia da Venezuela? Mas enfim, é isso que temos. Mas o pessoal não liga muito, tá? Porque o Eduardo Bolsonaro foi a evento trumpista com passagem paga pela Câmara. Isso aí é um absurdo. A pessoa fica muito chateada, né? Só que a gente tem que lembrar. E a Janja, quem paga as viagens dela? Quem, né? Tem essas questões aí que o pessoal não levanta. Então, a Janja, inclusive, falou que se vê como articuladora do governo e diz ter autonomia, não existe hierarquia. Existe muita hierarquia. E ela sabe muito bem. Hierarquia que, inclusive, nem o Lula tá no topo, tá? Então, ela vai aprender isso aí, né? Se acha que vai ter muito espaço no comunismo. Mas, de certa forma, vamos voltar aí à questão das passagens, né? A passagem para o Washington saiu por $1.500, ou seja, com valor de conversão da data e as taxas de embarque, custou R$ 8.180 aos cofres públicos. O deputado comprou o bilhete no dia 7 de março, apenas 4 dias antes do embarque. É o pessoal digitando, todo mundo revoltado, porque tá gastando muito. Aí você fala assim, e o pessoal, os outros também? Também, ó. A Câmara gastou ao menos 72 mil com ida de bolsonaristas a Bruxelas para denunciar Lula e Moraes. Aí você fala, nossa, que absurdo, o pessoal gastando bastante. Eu, sinceramente, acho que boas pessoas aqui, como eu não gosto de boa parte aqui, muitos foram passear, né? Só que aquela coisa, aqui no Brasil eles também não conseguem fazer nada, porque tiveram 4 anos para fazer, não fizeram o trabalho que deveriam. Então eles não têm muito o que fazer também, porque qualquer coisa que eles falam, né, o STF vai falar que eles são antidemocráticos. Então o que eles podem fazer? Sair do país, dar um passeio, conversar com outros países que talvez façam alguma coisa, como a gente viu com o Elon Musk, e eu sempre falo aqui, alterações em países de terceiro mundo sempre acontecem do lado de fora, né, com influência externa de pessoas que têm dinheiro de verdade. Então é isso a diferença. Por isso que eu falo, Elon Musk no Brasil seria trilionário, né? Então, nesse primeiro ano de mandato de Lula, devemos lembrar, o governo gastou cerca de R$1 bilhão. Sabe o que é bilhão? Não sabe o que é bilhão? De reais em despesas de viagem. Só com giros internacionais foram 164 milhões de reais destinados a pagamento de diárias e compra de passagem, além de outras despesas. Então você fala assim, pô, Eduardo gastou aí 8 pau, mano. Aí se juntar todo mundo, 72 mil, ficar pagando a viagem para esses caras. Se você não quiser pagar para esses caras, você paga R$1 bilhão aí pro Lula, né? E o Lula fazer aqueles acordos como a gente viu aí da Colômbia, né? No vídeo de ontem. Assista o vídeo de ontem, ficou muito interessante, tá? Para você entender. Não fique pulando vídeos, porque um trabalho bem feito tem que ser diariamente, até mesmo para se informar, tá? Enquanto isso, a gente vê todos esses dinheiros aí monstruosos sendo investidos em governo, em estado e saindo do seu bolso. Greve em universidades federais vira novo fogo amigo contra Lula após crise do ensino médio. O Estadão mais uma vez mostrando. Poderia ignorar isso aqui? Poderia, mas o Estadão vai lá e dá aquela cacetada no Lula, porque o fogo amigo, que professores estão achando pouco ganhar aí 18 mil reais, né? Sendo que um juiz federal ganha 33 mil, super salário 170 mil,
E aí o que acontece? Por que acontecem essas rupturas? Porque o pessoal que fez o L, ele sempre quer mais, né? 18 mil é pouco para eles, então eles querem mais, e por isso eles vão reivindicar, põe um monte de faixa, o Lula manda tirar. Enfim, a gente vê que a história da esquerda é muito parecida com a direita. A direita teve a mesma coisa. Chegou a certo ponto, um monte de direitista queria espaço, queria cargo, queria dinheiro e começaram a fazer críticas construtivas ao Bolsonaro. E eu falava, pelo amor de Deus, vocês vão fazer o PT voltar, né? E o pessoal não escutou. E aí temos o PT, tá tendo seus problemas também para capotar, os anos passam, passou bem rápido, né? Então, o tempo vai passando e as coisas vão mudando, o Brasil é cíclico, vai ser ruim quando deixar de ser cíclico. Quando, por exemplo, um Lula conseguir com o Zé Dirceu fazer a revolução. Aí acabou, né? Aí acabou o canal, acabou todo mundo aqui, a gente vai, né, comer cachorro igual na Venezuela. Mas por enquanto a gente espera que as coisas sejam cíclicas, tá bom? INSS aciona AGU após posts de influenciadores digitais sobre salário maternidade. E o que acontece é o quê? Né? O pessoal apareceu aí, muitos influenciadores famosíssimos, inclusive com milhões de seguidores, sei lá, falando que você tem que, para conseguir, né, esse benefício, você tem que procurar uma empresa e pagar. Sendo que publicações divulgando a empresa que presta assessoria para obter o benefício viralizaram. Instituto destaca que pedido só pode ser feito por site e app Meu INSS ou pelo 135 e que o serviço é gratuito. Então o que acontece? É sempre a mesma coisa. Influenciador e famoso brasileiro só quer ferrar o povo. Sempre foi assim, né? E o pessoal também é muito otário de acreditar em famoso. Então famoso fala, o pessoal, nossa, eu vou lá atrás. Tá todo mundo, né, enriquecendo pra caramba com jogo de azar, esses monte de coisa. E o povo é muito otário. Porque os famosos são famosos por um motivo, né? Eles conseguem pagar mais publicidade para postar mais os seus vídeos e vai enriquecendo e o povo gosta. Então tem muito, não só artista virtual aí, influenciador de internet, mas muito artista da Lei Rouanet fez o L e o povo fez o L também. Então é o povo mais otário do mundo, né? Fazer o quê? PF deve ir até o fim do mês aos Estados Unidos para investigar negociação de joias recebidas por Bolsonaro. Lembre-se do vídeo de ontem, a gente falou da Polícia Federal, dos problemas de dinheiro que estão reclamando, que não tem como fazer investigações, mas isso aqui eles vão conseguir. Isso aqui eles conseguem, né? Vários problemas, isso aqui eles conseguem. Enquanto isso, CNJ investiga juiz federal que soltou 2 homens presos com 420 quilos de cocaína e maconha. Caraca, que coisa, hein? É aquilo que eu digo. O surpreendente, ele estaria investigando esse juiz, tá? Porque no Brasil, era pra esse cara não acontecer nada, né? E pensa, 420 quilos de cocaína. E o cara solta 2 homens. Por que soltou? O que acontece? Né? Mas vamos lá, finalizando o vídeo aqui. Vocês viram esse caso? Pois é, né? Tem o Venture Sky aqui, Venture Sky, que ele é um site onde você verifica ventos, ondas e tal. E depois do eclipse apareceu essa anomalia absurda, né? E aí até o Sacani falou que é um problema aí, né? Do software, que foi um erro de cálculo, um erro da ferramenta, né? Ou a própria ferramenta falou, e eu começo a ficar bem suspeito aqui, ó. For apenas o erro e o pessoal prefere teoria sobre OVNIs. Então a própria empresa falou, né? Então o Sacani republicou aí o que a empresa estava falando, né? Que foi apenas um erro. Com ondas de 25 metros, um negócio muito estranho. Que já aconteceu antes. Só que quando aconteceu antes, você percebe que a mancha era completamente diferente em fevereiro desse ano, tá? Isso aqui é centenas de quilômetros, né? Ou mais até. Então, alguma coisa muito estranha aconteceu. O pessoal vai falar que, vamos dizer assim, é alienígena, né? Só que muita gente tem opiniões diferentes. Isso foi um golpe baixo. Não acreditamos que tenham sido alienígenas ou OVNIs, mas também não acreditamos que tenha sido apenas uma falha. Algo aconteceu. Algo desencadeou a resposta disso aí. Realmente, é um negócio muito estranho. Inclusive, para quem assiste nossos vídeos exclusivos, a gente fala muito da anomalia que tem próximo aqui, né, à América do Sul, que a gente fala bastante, que é muito preocupante, né? E foi bem próximo, inclusive, ali. Não é estranho? É muito estranho. Mas de qualquer forma, se for alguma coisa muito séria, não vão falar. A gente tem que fazer as nossas teorias. Então, no próximo vídeo exclusivo, se tiver tudo certo, eu vou estudar um pouco mais sobre isso e a gente traz aqui sobre essa anomalia que falam que é um problema de software. Só que não repetiu o mesmo padrão, aparece muito estranho e alguma coisa está sendo feita. Ainda a gente não sabe o que é, né?
Pode ser apenas efeitos naturais aí, deslizamento de terras debaixo d'água, muitas teorias. Enfim. Pessoal, resfriado hoje, não estou muito legal, mas o importante é que estamos todos os dias aqui, né? Espero que esteja tudo ok com vocês e se ajudar o canal, será muito bem-vindo. Temos aí o Pix, temos aí a questão, né, na verdade, Padrim não vai existir mais, temos o Patreon, vá para o Patreon, né? Lá você consegue, inclusive, visualizar aí essas notícias que eu não falo em aberto. E temos o Pix, temos a Amazon, clicou, navegou e comprou. E amanhã nós estamos aí, tá certo? Muito obrigado, a gente se fala e até mais.